templários são um problema muito ambíguo, porque sabe, os templários que inventaram, por exemplo, a letra de câmbio, né? O pessoal depositava dinheiro na Europa e retirava dinheiro quando chegava em Jerusalém, né? E eles roubaram um monte de dinheiro. Esta é que é a verdade. Mas, ao mesmo tempo, existe todo um legado heróico e místico dos templários. Foi um processo muito sangrento. Foi decretado todos os templários como os hereges e houve aí um grande derramamento de sangue, várias armadilhas armadas contra os templários. E então, enfim, foi uma ordem aí que poderia ter trazido grandes avanços para a Europa, mas estava ali sendo sufocada pela ganância e tirania de um dos seus soberanos que se sentia ameaçado. Após a prisão dos templários na França, o Papa Clemente V solicitou a Dom Dinis que fizesse o mesmo com os templários portugueses. O rei não atendeu o pedido do Papa. Um único país não atendeu essa bula de uma maneira contundente. Esse país foi Portugal. Portugal reconhece o valor da ordem e dá salvo-conduto e abrigo a essa ordem. Do legado de Dom Dinis, fundador da Universidade de Coimbra, talvez nenhum ato tenha sido mais impactante do que a hábil manobra política que entraria para a história. Quando foi extinta a Ordem dos Templários, infelizmente, o rei de Portugal pediu que, em Portugal, a ordem continuasse. Porque a ordem, os cavaleiros da Ordem Templária, que eram os grandes defensores da fé e das cruzadas, da Terra Santa, etc. O rei de Portugal, Dom Dinis, ele se apressa em criar novas ordens e pedir ao Papa que transfira os bens dos templários para o seu governo, para, digamos assim, o governo destas ordens. E então o rei Dom Dinis cria a Ordem de Cristo. Então ela vai continuar em Portugal, mas com o nome Ordem de Cristo. A firme postura do rei de Portugal levou o Papa a incluir uma cláusula em sua bula, abrindo exceção para Portugal e seus aliados sob a transferência dos bens da ordem. E aí é que se explica um monte de coisas, né, da nossa história. Como que um país tão pequeno, que era Portugal, como que esse país, de repente, avançou e se tornou um grande conquistador dos mares. Como que esse país, de repente, era o país do qual saía todos os maiores navegadores durante um bom período. Este corpo de elite resolveu uma necessidade vital para a consolidação e o fortalecimento do Estado português. Entrosada com a esfera política da coroa, alargaria os horizontes do reino, conduzindo à expansão de Portugal pelos mares. A vida política em Portugal também não seria tranquila. Os herdeiros de Dom Afonso Henriques não perpetuariam o governo da dinastia Afonsina. Mais uma grande guerra eclodia na Europa entre a Inglaterra e a França, chamada de Guerra dos 100 Anos. Muitos reinos se dividiram, dependendo do lado que apoiavam. Em 1383, o último rei da dinastia Afonsina, Dom Fernando I, morreu sem deixar herdeiros. Acontece que este rei tentou invadir o reino de Castela 3 vezes durante a Guerra dos 100 Anos, perdendo em todas, e na última foi obrigado a casar com a princesa de Castela para estabelecer a paz. A ausência de descendentes reais lançou Portugal em uma séria crise monárquica. Uma eventual união entre os reinos podia ser desastrosa para a economia portuguesa. Castela ainda vivia sob uma economia feudalista, ao passo que os portugueses já apresentavam o desenvolvimento da burguesia que logo situaria a nação como a mais poderosa do mundo conhecido. O conflito só teve fim em uma guerra armada quando, em 1385, Dom João, o mestre de Avis, enfrentou tropas castelhanas na Batalha de Aljubarrota e foi proclamado o novo rei de Portugal. Uma nova etapa gloriosa na história de Portugal, que é a etapa da dinastia de Avis, com Dom João I e seus filhos, a chamada ínclita geração, e ao longo do século XV, o que nós vemos é o crescente esplendor de Portugal. Porque realmente dessa ínclita geração ia nascer o grande império dos descobrimentos.
nós temos um dos filhos de Dom João I, que é o infante Dom Henrique, que começa e lança Portugal nessa grande aventura dos descobrimentos. Nenhum dos filhos da ínclita geração se destaca mais do que o infante Dom Henrique, o navegador. Portugal foi e continuava sendo a extremidade ocidental da terra, o fim do mundo conhecido pelos europeus, com a forte crença de ser impossível navegar no Oceano Atlântico. Tudo isso costumava ser atribuído à vontade divina. Parecia ser uma impiedade a mera audácia de se aventurar por aquelas águas. Um dos mais influentes desses mitos era a história de São Brandão, monge irlandês que, segundo um relato muito popular a partir do século X, teria navegado pelo Atlântico Norte e descoberto várias terras fantásticas e paradisíacas. Com a Europa imersa no caos, a ideia de haver uma ilha em paz para além do oceano trazia esperança aos povos que circulavam esses mitos. Apareciam ilhas lendárias nos mapas da época, como uma ilha chamada High Brasil, que significava Terra Prometida, e pode ter influenciado o nome do nosso país. Procurar a Ilha Brasil, Antilha, o Purgatório ou Atlântida não era mais fantasioso do que procurar a China, a Índia, o Japão ou as Américas. Pouco a pouco, feitos impressionantes foram acontecendo. Primeiro ultrapassando lugares nunca antes visitados, depois descobrindo pequenas ilhas. No ano de 1485, o infante Dom Henrique é nomeado grão-mestre da Ordem de Cristo, cujo amplos recursos e os imensos privilégios acumulados seriam bem aproveitados nas navegações. Transformou muito de seus cavaleiros em navegadores e muitos de seus navegadores em cavaleiros.